Fernando Jorge era o pesquisador, né? Era o pesquisador. E ele, e nessa ocasião, ele tinha feito um raciocínio para mim, que era o raciocínio seguinte, que ele falou assim, olha, isso aqui é o Distrito Federal. Se você bate no Roriz tem metade do Distrito Federal. Você bate no Roriz, você perde metade do Distrito Federal. Se continua batendo no Roriz, o PT tem 25% do Distrito Federal. O PT vai aplaudir, mas não vai votar em você. Na hora de votar, vai votar nos candidatos do PT. Então você está disputando 25% da população do Distrito Federal. Mas na verdade, e ele tinha razão, mas a verdade é que eu tinha percebido que tinha críticas ao Roriz, eu era um opositor ao Roriz, mas eu tinha que reconhecer aquilo que era positivo. E eu reconheci. E eu me lembro que na época, quando eu fiz o programa, e o programa foi uma entrevista de 20 minutos feita na varanda da fazenda, onde eu estou com muita vontade, Fernando Jorge dirigindo, o meu entrevistador foi o Paulo Pestana, que eu tenho por ele o maior respeito, considero um excelente profissional, Pássaros Pretos cantando ao fundo, e eu reconheço essas questões, E aí, rapaz, eu me lembro que a manchete do Correio Brasileiro foi assim, PSB em crise adere a Roriz. E, na verdade, não tinha crise, tinha uma percepção. E foi muito engraçado que eu fui para uma reunião do PSB, em seguida, e um colaborador antigo, e uma pessoa que eu prezo muito, o Marcelo Dourado, começou a me criticar. Eu falei assim, Marcelo, deixa eu te falar, onde é que você mora? Ele falou um condomínio aqui no Colorado, onde ele mora até hoje. Eu falei, Marcelo, essas pessoas moram num local legal, num assentamento feito pelo governo, e você mora num condomínio irregular. Você acha que eles estão errados e você está certo? Não é. Eles estão certos, é uma política habitacional. Sim. Que pode ser aprimorada, mas é correta. Tal. Então, isso foi um divisor de águas na minha carreira política. Pode até ter sido usado de forma eleitoreira, E isso acabou sendo um divisor de águas na minha trajetória política, porque na eleição seguinte, eu não me elegi governador, eu perdi a eleição, mas na eleição seguinte... Foi em terceiro lugar? Eu me elegi deputado federal. E tive, pela primeira vez, uma votação em, salvo engano, três regiões administrativas maiores do que a votação que eu tive no plano piloto. E nessa campanha anterior, essa campanha de governador, teve um outro episódio interessante que nós fizemos uma pesquisa qualitativa, o Fernando Jorge que fazia pesquisa qualitativa, e a gente levou para o Lavareda avaliar. E o Lavareda avaliou e chamou a gente para uma reunião. Lavareda é quem? Antônio Lavareda, um dos grandes pesquisadores brasileiros até hoje. Da política. Um dos grandes... Analisador político. Analista político, marqueteiro, enfim, se chamar cientista político. Ele sentado na cabeceira, eu sentado aqui do lado, e ele perguntou assim, quantos votos você acha que o Roriz vai ter no primeiro turno? Eu falei, acho que o Roriz vai ter uns 40%, 45%. Eu falei, e o Magela? Eu falei, uns 30%. Aí ele falou assim, então você já percebeu que você perdeu a eleição, né? Eu falei, não, eu não tenho expectativa de ganhar essa eleição. Eu sou candidato para cumprir um papel para o PSB, para fortalecer a legenda e tal. Ele falou, não, ainda bem que você está consciente, porque essa é uma brincadeira cara. Mas eu vou lhe dar um conselho. E é o primeiro e último conselho que eu vou lhe dar, porque eu não dou conselho, eu vendo. E vendo caro, ele disse. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, se analisando essas pesquisas, eu vou dizer que se você não cometer nenhuma grande bobagem na sua vida, você vai ser governador. Porque, ao olhar a pesquisa, é muito raro ver uma pessoa com uma imagem tão boa como a sua. Qual é o problema que as pessoas veem na sua imagem? Que você é muito jovem. Você não vai ser jovem a vida toda, então você vai acabar sendo governador. Mas eu quero lhe dar um conselho. É o conselho. Você não deve bater no Roriz.
O Roriz já é um político que já está no final da vida, você vai precisar do eleitor do Roriz. Tal. E você também não deve bater no PT, porque no segundo turno você vai precisar do PT. Então você tem que fazer uma campanha propositiva. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer a campanha...